Sleep Giants genocida fica entre os assuntos mais comentados do Twitter. A hashtag Sleep Giants genocida está entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta quarta-feira. A hashtag foi levantada pelo Awake Giants, que luta contra os militantes pró-censura do Sleep Giants. Como noticiou o Terça Livre, o Sleep Giants está mobilizando seus seguidores a denunciar empresas, planos de saúde, médicos e hospitais que oferecem tratamento precoce contra o vírus chinês. A ideia da hashtag é apoiar e livrar de assédio e perseguição quem defende o tratamento e quem é autoridade, né? O casal Maiara Estelle e Leonardo Leal é conhecido por perseguir conservadores que têm opiniões e pensamentos diferentes do que os dois acreditam, e claro, né, toda aquela turma ali que a gente já sabe muito bem. Recentemente atacaram Terça Livre com uma campanha de cancelamento que retirou da empresa todos os assinantes. Adepto da extrema imprensa, o Sleep Giants é negacionista dos diversos estudos e pesquisas que relatam como a ivermectina, que é um dos remédios mais utilizados em kits de medicamentos contra a Covid-19, pode ajudar a melhorar quadros críticos da doença, e eles também ignoram estudos que mostram a ineficiência dos lockdowns. Muito bem, meus caros, tá aí então essa hashtag que chegou aí a mais de 33 mil menções na tarde de hoje, Sleep Giants genocida. Bom, eu coloquei assim no Twitter, né? O hashtag Sleeping Giants genocida pedindo para você denunciar médicos que são a favor do tratamento precoce é a definição de efeito Dunning-Kruger. Tá? Explicando para vocês o que é efeito Dunning-Kruger. É quando uma pessoa, às vezes a pessoa tem esse efeito, né? Quanto menos ela entende o assunto, mais ela acha que está capacitada a opinar. Por quê? Porque ela não percebe a complexidade que é o assunto. Quando você não entende nada do assunto, você está absolutamente ignorante sobre o assunto, é natural que você não perceba todas as nuances. Por exemplo, quando a gente começou essa história de lockdown, todo mundo achava que era quase uma lógica linear, né? Você faz... se o vírus se passa de pessoa para pessoa, você faz um isolamento social, você faz um fica em casa, um lockdown, o termo que você quiser, fique à vontade para usar o termo que você quiser. Você diminui o número de contatos que a pessoa tem, logicamente você acaba evitando que a pessoa pegue, né? Estatisticamente falando, né? A pessoa tem menos chance de pegar, né? E portanto o contágio do vírus ele acaba sendo reduzido, né? Bom, um ano depois a gente descobriu que na verdade não é esta lógica linear que impera. E veja, isso aí foi um equívoco cometido por pessoas competentes no assunto, né? Ou pelo menos em tese competentes no assunto, né? Que estudaram sobre o assunto. E mesmo assim, né, foi um problema, foi uma lógica que ignorou uma série de variáveis, uma série de nuances que precisam ser levadas em consideração na hora de você fazer um modelo, na hora de você emitir uma opinião, na hora de você saber, né, construir aí, uma percepção mínima da realidade, né? Aí eu fiz esse comentário, olha só que interessante, Max. Eu fiz esse comentário, um cara sério, o cara veio falar comigo assim, na real que não. O efeito é mais representado pela quantidade de médicos que não entendem medicina baseada em evidências indo contra consensos científicos. E esse cara é o quê? Aí eu botei o seguinte, se há médicos contra, não há consenso. Exatamente. O quê? Só os médicos que ele escolheu? O quê? Exato. Aí continua a discussão aqui, né? Do tipo assim, PQP, hein? Então não existe consenso sobre nada nesse universo. Porque sempre tem pelo menos um idiota terraplanista. Lógico, aí vem sempre aquela né, coisa, né? Idiota terraplanista, né? Dentro de cada área científica. Eu falo assim, parabéns, você começou a entender como funciona a ciência. Pois é. É assim que funciona a ciência. É sempre provisório. É sempre, né? Não existe a palavra, o termo comprovado cientificamente é uma contradição de termos. A expressão comprovado cientificamente. A prova você só pode ter de maneira racional, quando o raciocínio ele é perfeito. Ele é um silogismo perfeito. Tirando o raciocínio, você não consegue. O empirismo não te dá comprovação de nada. Ele dá aproximações. Então existe aí 99,9% de chance disso aqui, né? Estatisticamente foi medido dessa maneira. Mas pode estar errado, pode ter um 1% estar errado, a chance de 1% estar errado, e pode ser inclusive que você tenha medido de maneira errada.
né? Tudo isso aqui todos esses equívocos aqui podem acontecer, né? E a ciência, baseada em evidências, está sempre aberta à discussão. A discussão nunca se fecha na ciência baseada em evidências. Na medicina baseada em evidências, na biologia baseada em evidências, na infectologia baseada em evidências e no que for. Até na física baseada em evidências. A discussão nunca se fecha. Porque se fechasse, meu filho, não precisa do experimento. O experimento serve para quê? Justamente para você fazer cada vez mais aproximações. Você forma uma teoria, essa teoria ela pode ser mais ou menos aceita, né? E ó, eu vou dizer uma coisa, né? Qualquer teoria científica revolucionária, um belo dia já foi definida por um único maluco. Qualquer teoria revolucionária, um belo dia já foi definida por um único maluco. E igual a mc ao quadrado, quando foi escrita pela primeira vez, tinha um só doido defendendo ela, chamado Albert Einstein, né? Enfim, as leis de Newton, mesma coisa. Tinha só um cara defendendo. Enfim, né? Toda teoria, quando é formulada... Copérnico, né? Toda teoria, quando ela é formulada pela primeira vez, tem apenas um maluco indo contra o consenso científico. Entende? Então, se você acha que consenso científico é alguma autoridade científica, você não entende o que é ciência. Você não entende o que é ciência. Você não faz ideia do que é ciência. Isso é a própria definição de efeito Dunning-Kruger que eu estou descrevendo aqui. Quanto menos você entende um assunto, mais capacitado para opinar você se pensa. Exato. Então, sua vez. O Ítalo estava comentando. Não, é que o Ítalo estava comentando ali. Eu acho que o pessoal esqueceu, né? Que Einstein teve que fazer algumas correções de Newton, né? Sabe, são coisas assim que eu fico impressionado, esse pessoal usando, né, ciência. Falei assim, olha, gente, o Tiranossauro Rex, ele era retratado como no filme do Jurassic Park. Agora ele tem penas. Né? Diminuiu de tamanho, né? Diminuiu de tamanho e agora tem penas. Anda e aí, mais o que é científico? É o que, Max? É o quê? Anda mais lento. Anda mais lento. Vai falando aí, Max, que agora ele tem penas, né? O ápice da ciência agora ele tá vai ficando, os dinossauros vão ficando cada vez mais parecidos com os bichos que a gente vê hoje em dia. Exato. Não é gigante, né? Como todo mundo fala, tem penas, tem bico, né? Pois é. Alguns estão sendo retratados com bico. Cadê a tal da evidência científica? Porque na época do filme do Jurassic Park já não era evidência? Entendeu? Agora é óbvio, o que nós estamos aqui vendo todos os dias é uma ferramenta, né? Ou seja, a medicina está sendo instrumentalizada para finalidades políticas. Né? Se você quer começar a debater, né? Primeira coisa, para que eu leve a sério qualquer um que venha falar de debate de ideias na internet, conhecer a própria língua. Quem não conhece o idioma, para mim, não tá habilitado a falar qualquer coisa que seja sobre qualquer assunto. Não pode. Você não consegue organizar o próprio raciocínio. Eu não estou falando de questão estética, não. Estou falando de um texto feio, não. Estou falando de um texto, pelo menos, minimamente organizado. Qual é o assunto que está sendo tratado? Se ele é genérico ou ele é específico? Se ele está afirmando universalmente, negando universalmente, ou se ele está afirmando de modo específico ou negando de modo específico. Se o cara não souber isso, ele não pode começar a abrir a boca para falar sobre qualquer assunto. Isso é o mínimo do mínimo do mínimo. O Ítalo falou, né? Bem-vindo, então, ao mundo real. O cara fala assim, então não tem consciência. Né? O garotinho da internet ali. Então não tem consciência. Não. Sabe? Vontade de virar pro cara e fazer, então não tem consciência. Não tem. Não tem. Existe uma faixa da realidade onde nós podemos observar que talvez o comportamento seja aquele dali. E pode ser que não. Eu tenho 37 anos. Max, como é que era o tamanho do buraco negro há 20 anos atrás?
Ele tinha um certo limite, né? Ou seja, você faz o cálculo e ele vai dizer, olha, é impossível ter um buraco negro maior que isso. Agora não, né? Eles encontraram um que é várias vezes maior que a possibilidade. A realidade cagou pro seu cálculo. Essa realidade. Pois é. Não, mas olha, isso em si mesmo... Calcula isso, bitch. Olha só, isso em si mesmo não é um demérito. Essa questão que o Alan falou do Tiranossauro Rex, que vai mudando e vai mudar ainda muito, isso em si mesmo não é um demérito. Isso é como a ciência moderna funciona. O problema é que as pessoas romantizaram a ciência, muito por culpa da mídia, muito por culpa dos próprios cientistas, que não conseguem falar para as pessoas o seguinte, olha, as minhas descobertas são provisórias. Porque não tem como não ser provisória. O método da ciência e o objeto da ciência moderna, faz com que ela sempre seja provisória. O que você entende hoje está de acordo com os dados que você tem hoje. Mas no momento em que você descobrir um dado novo que conteste todo o anterior, como foi o caso do buraco negro imenso que eles encontraram há pouco tempo, ele contestou tudo que você tinha antes. E aí? E o modelo está errado. Vai ter que recalcular. E aí, isso é um demérito? Não. É assim que a ciência funciona. Isso é definição, Max, eu expliquei esses dias aqui, qual que é a definição de discurso anticientífico. Discurso anticientífico é justamente um discurso discurso cientificista. Né? O discurso cientificista é um discurso ideológico com aparência de ciência. Esse papo aí de consenso científico é um discurso cientificista, porque ele é ideológico, ele é puramente ideológico. Ele é só ideológico. Você percebe que é o seguinte, toda vez que você fala de grupos humanos possuindo uma certa autoridade, nós estamos falando de política, né? E quando essa autoridade não está baseada na verdade, estamos falando de ideologia. Então, quando você dá a um grupo humano qualquer, você dê o nome que você quiser, de cientistas, médicos, etc, né? Você está falando de ideologia. Quando você diz que o discurso científico, o consenso científico deve dar a um certo discurso certa autoridade, você está falando sobre ideologia e não mais sobre ciência. E isso é cientificismo. E cientificismo, por definição, é pseudociência. Então, anotem isso no caderninho de nota de vocês, pessoal. Primeiro, cientificismo é o discurso ideológico travestido de ciência. E número 2, consenso científico é pseudociência. Quem fala em consenso científico não sabe o que é ciência. Porque essa provisoriedade, tá? Isso faz parte da ciência moderna. Por quê? Porque ela é baseada em dados empíricos. Sabe o que isso significa? Por exemplo, se você criar uma tecnologia nova, e aí você vai fazer um novo instrumento de medição, esse instrumento vai te trazer dados que ninguém tinha antes. E aí, muito provavelmente, você vai descobrir coisas que vão contradizer aquilo que já estava fundamentado, aquilo que já era consenso. A ciência só evolui porque tem um cara que tem coragem de quebrar o consenso. Porque no século XIX, aquele Lord Kelvin, né, quando eles descobriram lá as leis da termodinâmica, como é que funcionava tudo, ele falou, não há mais nada para ser descoberto. Só que depois veio a energia elétrica. Quer dizer, o cara falou, não, já, né, acabou. Não há mais nada. Né? A ciência já descreve tudo que existe no universo, no mundo. Né? Ou seja, século XIX. Sempre que qualquer cientista falar uma coisa dessa, ele está falando besteira. Por quê? Porque o que ele está falando não é ciência. Ele não está falando isso baseado em ciência. É essa que é a questão. Porque não tem como, pelo estudo da ciência moderna, você encontrar uma verdade imutável. Por quê? Porque tudo aquilo que você está pesquisando são coisas que mudam com o tempo. É matéria. É coisa que você precisa ir desmontando ali, descobrindo, até encontrar uma coisa nova. Por exemplo, por muito tempo você achou que próton e nêutron eram partículas, né, que era impossível dividir. Aí já descobriram que não, elas são feitas de quarks. Aí já descobriram subpartículas. E assim eles vão descobrindo que tem coisas cada vez menores.
Mas se você falasse isso lá no início, o cara falava que você era maluco. Por quê? Porque tudo que eles tinham naquele momento dizia que não, que o próton, o nêutron e o elétron, eles são tudo que compõe o universo, são as menores partículas possíveis, não tem coisa menor. Hoje a gente sabe que não é assim. Se você falasse que existia um próton negativo e um elétron positivo, há pouquíssimo tempo atrás, não precisa nem ia muito tempo atrás, não. Algumas décadas atrás, iam te chamar de doido. Hoje os caras já conseguiram fazer um anti-hidrogênio. Né? Que ele tem o próton negativo e o elétron positivo. Né? O chamado antipróton e o pósitron. Então, quer dizer, a ciência avança porque alguém pensa fora do consenso. Mas será que é assim mesmo? Mas será que não tem alguma coisa aqui diferente? É assim que a ciência avança. Se os cientistas ficassem todos amarrados num único consenso, a gente estaria na época do Lord Kelvin. A gente estaria sem energia elétrica até hoje. Porque quando o Faraday demonstrou, né, a energia elétrica, Michael Faraday, perguntaram para ele, tá, para que serve isso? Aí sabe qual foi a resposta dele? Para que serve um bebê recém-nascido? Você acabou de descobrir. E hoje você consegue pensar na sua vida sem energia elétrica? Não. Que é algo muito recente, tá? É muito recente a energia elétrica. Se você voltar aí 140 anos atrás, não tinha. Não tinha, o mundo era outro. Quando anoitecia, todo mundo tinha que dormir, porque não tinha luz na rua. Quem já visitou lá o Museu Imperial de Petrópolis, lá eles contam como é que era a vida da família imperial. Era assim, era a vida normal. Não tinha como você conseguir fazer nada à noite. Por quê? Porque era um breu total. Os seres humanos começaram a ter vida noturna há pouquíssimo tempo atrás. Então, mas é próprio da ciência esses tipos de mudança, esses tipos de descoberta que vão quebrando certos consensos e que vão mudando. Vai mudando a vida, vai mudando tudo, vai mudando o entendimento da realidade. Essa ciência, ela é provisória sempre, tá? E é graças àqueles que quebram consenso que ela consegue ir avançando. Existem ciências mais elevadas, né? Como a metafísica. Aí sim você consegue encontrar traços da realidade que você vê ali que não podem ser diferentes, né? Mas aí é uma outra questão, não tem nada a ver com a ciência que eles falam hoje. Essa, inclusive, a metafísica é a verdadeira ciência, né? Que você não estava me ouvindo. Inclusive, esses aspectos estão para além da matéria, né? Ou seja, não estão na matéria. Né? Aquilo Exato, que é por isso que são imutáveis. São aspectos que eles deixam as suas pegadas na matéria, mas a gente percebe, por exemplo, né, vou dar um exemplo fácil para o pessoal entender, né? Quando você pensa cadeira, né, eu dou sempre esse exemplo, você pensa cadeira, você não pensa o formato, o material, como ela é feita, né? Você não pensa se ela é de plástico, se ela é azul, se ela é de madeira, se ela tem verniz ou não tem, entendeu? Você pensa o conceito de cadeira. Esse aspecto da realidade que você consegue entender, porque você vai ver uma cadeira, você vai entender como todas as outras são, por causa do conhecimento de uma cadeira, aquilo que você acabou conhecendo da cadeira não é material. E a partir daí é que você consegue deduzir uma série de coisas, né? Como, por exemplo, estabelecer certos princípios que são imutáveis. Né? Isso a ciência não pode fazer. Max, aqui a gente precisa discorrer um pouco sobre isso, por mais que segure um pouco a pauta, mas esse é um tema interessante porque a gente vai aprofundar disso na Masterclass de domingo. Como ela é só para assinantes, eu vou dar uma degustaçãozinha aqui pro pessoal. O que acontece? A ciência, ela não questiona o terreno onde ela está sentada. Ou seja, ela não questiona os princípios das quais ela se funda. Tá? É como o pedreiro que não vai perguntar para o engenheiro que tipo de solo tem para abaixo de 20 metros ali naquele local. Tá? A ciência, ela é isso. O que o pessoal chama de ciência hoje, em comparação com a metafísica, é a diferença entre um ultra mega engenheiro e um auxiliar de pedreiro que começou anteontem. Tá? Metafísica, ciência moderna. Essa é a diferença. Por quê?
o auxiliar de pedreiro que começou anteontem, que é a ciência moderna, eles nunca questionaram, e não é papel deles, questionar o que só esse aqui está estudando, que é a metafísica, que é a filosofia. Por exemplo, a filosofia estabelece princípios como princípios que não podem ser negados, que eu sou eu, que você é você, e que eu e você não podemos ser a mesma pessoa ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto, no mesmo lugar. Isso é um aspecto imutável. Isso é um princípio imutável, chamado princípio de identidade. Então, quando a ciência for trabalhar com as coisas materiais para poder estudá-las, ela não vai questionar o princípio de identidade. Ela vai simplesmente aceitar, porque quem debateu foi esse lado de cá. E aí, óbvio, quando alguém vira e fala assim, ciência, vocês negam a ciência. Assim, meu filho, você negou a literatura, você não sabe ler e escrever. É por isso que você está falando isso. Você não sabe o que você está falando. Entendeu? Essa é a verdade. Mas o conteúdo sobre esse aspecto aí, mostrar o que é a ciência moderna e o que é a metafísica, domingo para quem é assinante do Juntos. Por enquanto. A gente vai deixar ele só para assinantes e aí domingo a gente bate um papo sobre isso. E quem quiser assinar, né, tercalivrejuntos.com.br. Vamos lá, Cássio. Só um detalhe aí, é Dark Side of the Moon mesmo que tá aí? É. Gostou? Gostei, várias referências. Pô, eu quero uma caneca Da dessa hora, aí né? também. Só mandar um abraço aqui pro Eduardo Bolsonaro, que acabou de fazer um superchat aqui. Escreveu assim, Financiando. hashtag Sleeping Giants Genocida, financiando o Terça Livre. Ele deu mais que a Secom. Deu mais que a Secom já, então... já. Deixa a Elô saber disso, tadinha. Cuidado, hein, Eduardo, você tá tendo que gastar muito. Mulher, filho, tu vai ver. Filha é mulher que tu tem. Beijo pra todo mundo aí. O Ítalo ri assim porque ele não tem filho ainda. Oi? Você ri assim porque você não tem filho ainda. É... E os gastos são... Vamos lá, Cássio.